Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das épocas mais caóticas e, sinceramente, fascinantes de toda a história de Israel. É o período que o livro de Juízes descreve. Uma história cheia de heróis cheios de falhas, desordem social e um ciclo vicioso de decadência que parece não ter fim. E para a gente entender a essência desse livro, vamos começar de um jeito diferente, pelo final. Essa frase aqui, que é a última do livro, não é só uma conclusão, ela é, na verdade, o diagnóstico de uma era inteira. É ela que define o tom de anarquia que a gente vai explorar. A nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender o cenário de uma terra sem um líder central. Depois, a gente entra no ciclo vicioso que move a história. Vamos conhecer os libertadores, que eram tudo menos perfeitos, e testemunhar a espiral do caos que tomou conta de tudo. E, por fim, a gente chega na conclusão bem sombria do livro. Então, vamos lá. Para entender Juízes, a gente precisa voltar um pouco no tempo para aquele vácuo de poder que ficou em Israel logo depois que o grande líder deles, Josué, morreu. Só para a gente se situar, a tradição diz que o livro foi escrito por Samuel e ele cobre um período bem longo, de uns 350 anos. Mas o ponto-chave aqui é o sistema político da época. Não existia um governo central. Era uma confederação de tribos, cada uma por si, que só se juntavam em caso de guerra. Essa falta de unidade, como a gente vai ver, foi a semente de todo o caos que veio depois. Agora vamos para o coração do livro. A história de Juízes não segue uma linha reta. Ela é cíclica. Existe um padrão de 4 etapas que fica se repetindo, de novo, e é isso que move toda a narrativa. E o ciclo é basicamente este. Primeiro, o povo se afastava de Deus e caía na idolatria. Segundo, como consequência, eles eram oprimidos por povos vizinhos. Terceiro, sofrendo, o povo se arrependia e pedia socorro. E quarto, em resposta, Deus levantava um libertador, um juiz, que trazia um tempo de paz. O problema? Assim que o juiz morria, a roda começava a gerar de novo. O ponto de partida de cada nova queda era sempre este, uma frase que ecoa pelo livro inteiro. Israel faz o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão é o gatilho, o sinal de que a aliança com Deus foi quebrada mais uma vez. Agora atenção, porque este é o ponto mais importante de todos. Não é uma simples repetição. A cada volta desse ciclo a situação ficava pior. A degradação moral e espiritual ia se aprofundando. A idolatria ficava mais grave, a opressão mais violenta e os libertadores? Bom, os libertadores eram cada vez mais falhos. É uma verdadeira espiral descendente. E isso nos leva direto aos protagonistas dessa era. Quem eram essas figuras que Deus levantava para libertar o povo? Eles com certeza não eram reis, muito menos santos. Eram líderes complexos, cheios de problemas. A palavra hebraica para juiz é shofetim, e ela quer dizer muito mais do que um juiz de tribunal. Eles eram líderes tribais, chefes de guerra, figuras carismáticas que surgiam no meio da crise. A autoridade deles não vinha de família, era dada por Deus para uma missão bem específica. E aqui a gente tem os principais, desde Otiniel, o primeiro e talvez o mais correto de todos, até Eude, o guerreiro canhoto e bem astuto. Temos Gideão, o líder que não queria ser líder, Jefté, que ficou marcado por um voto trágico, e, claro, Sansão, o homem cuja força física era tão grande quanto suas fraquezas morais. A variedade de personalidades é impressionante. E no meio de todos esses homens surge Débora. Pensa só, em uma sociedade totalmente patriarcal, ela se destaca como a única mulher a ser juíza e também profetisa. Ela liderou Israel tanto no campo de batalha quanto espiritualmente. A história dela é um raro ponto de luz numa era de figuras cada vez mais sombrias. Vamos agora para a parte final do livro. É aqui que a espiral de decadência chega no fundo do poço. Os últimos capítulos nem seguem mais o ciclo. Eles só mostram um retrato brutal da anarquia completa que tomou conta de tudo. E este é o resultado da falta de liderança e de autoridade moral. A idolatria virou regra. Um crime horrível leva a uma guerra civil de uma violência absurda. E uma das 12 tribos, a de Benjamim, é quase exterminada pelos seus próprios irmãos. É o colapso total da sociedade. E assim a gente chega ao fim. A conclusão do livro de Juízes não traz nenhuma esperança. Na verdade, ela serve como um grande argumento. Funciona como uma ponte bem sombria para a próxima fase da história de Israel. E o livro termina exatamente onde a gente começou.
com aquela mesma frase. Essa repetição é totalmente intencional. É para martelar o diagnóstico final. A anarquia entre as tribos era insustentável. O caos era o resultado direto da falta de uma liderança justa. O texto está, basicamente, clamando pela vinda de um rei. Ao final de tudo isso, fica uma pergunta que vai muito além da história antiga e que ressoa até hoje. O livro de Juízes nos mostra um ciclo de decadência que se alimenta dele mesmo e nos deixa pensando: o que é realmente necessário para quebrar um ciclo como esse, seja na história de uma nação ou na vida de uma pessoa?